Então, esses de igrejas aqui, eles têm compromisso com Zeus, nos seus templos magníficos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indigno diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na Torá. Então, eles tinham a arte da Torá, mas não praticavam a Torá. Compreende? Olha que interessante aqui, ó. Ele fala de Masha com a pedra da lei, pedra da Torá. E Yahshua nunca rejeitou Masha. Entende? Porque Yahshua enviou Masha como Nabi, e ele fala que enviaria outro profeta semelhante a Masha, que seria Yahshua. Semelhante quer dizer igual. Então, se Masha falou da lei da Torá, Yahshua também falou da lei da Torá. É só você ler o Brit, Hadashah, o novo pacto. Yahshua vai estar sempre falando da Torá. Então, ele vai falar aqui, ó, Judá foi desleal e abominação se cometeu em Shaal, em toda Yahushalayim. Entende? Em toda Yahushalayim. Porque Yahudá profanou o Kudash de Yah. Esse Kudash de Yah aqui é os mandamentos, é os Matsuah. Então ele vai aqui em cima completar. Vamos lá. A fome atingiu os 4 cantos da terra de Ishahal. Por que a fome veio sobre eles? Porque eles abandonaram Yahweh e de observar as suas instruções. E agora, Ishahal se torna escravo das nações. O que é escravo? Não tem nem folga. Eles não vão ter mais um Shabat para descansar, porque eles viraram as costas para Yahweh. Então, no livro de Juízes, mas seu Aga e sua mãe não sabiam que isto vinha de Yahweh, pois buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele Zamã, os filisteus dominavam sobre Shahal. Então, quer dizer, o povo de Shahal, por violar a Torá, se tornaram escravos. O Ruá de Yahweh se apossou dele tão constantemente que o fendeu de um alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Então, ele está falando aqui que o povo só foi escravo porque viraram as costas para Yahweh. Então disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, no 7º e 1. 7º e 1, o que é? É o sábado, Shabat, 7º e 1. Antes de pôr o sol. Então você está vendo aqui que ele está falando aqui do 4º mandamento de Yahweh. Aí ele vai falar que coisa mais doce do que o mel, onde uma coisa que é mais forte do que o leão. O que é mais doce que o mel e mais forte que o leão? É os mandamentos de Yahweh. Se vós não lavrasses com minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Que novilha que ele está falando aqui? É Yahshua que veio como Masha, trazer as instruções de Yahweh. Correto? E matou 30 homens. Sabe o que significa matar 30 homens? Junto com a novilha? Foi quando Yahshua foi entregado por 30 moedas de prata. Então ele está falando uma alusão aí a isso. Compreende ou não? Vamos analisar aqui quando o mensageiro aparece para Gidum, né? Quando ele estava malhando, ele estava trabalhando. Entende? O mensageiro apareceu para ele. Ele preparou um cabrito e tal, e apresentou ali para Yahweh. Lembrando que nessa época eles faziam altares fora de Shahal,
da capital para fazer sacrifícios. Hoje não precisa mais disso, porque Yahshua, nós somos o templo de Yahshua, o sacrifício somos nós mesmos, né? Em vida. Então nós temos que purificar o nosso templo, o nosso corpo, de tudo que Yahweh abomina, né? Uma das ordenanças que Yahweh deu para ele é: derruba o templo de Baal, porque em Shaal estava espalhado de templo de Baal, que representa também o Dominus, que é o domingo. Eles estavam já abandonando o Shabat de Yahweh faz tempo. Baal representa Dominus. Dominus vem de domínio, domingo, entende? Dominando o povo para afastá-lo da Torá de Yahweh. Então, Dominus, o Constantino, ele veio com Domínios e ele cria domingo, que é domínio, que é Baal, sobre o povo de Shaal. E muita gente fala o nome de Yahweh aí, mas está debaixo do domínio de Baal. Compreende? Por isso que foi dado o nome Ezra, o cristão porco. Também é um domínio sobre o povo de Shaal. E as pessoas não estão atentas para isso. Então, os profetas de Baal adoravam Baal, Dominus, né? E eles invocavam. Nesse confronto que teve, Yahweh mandou preparar um lugar para desafio. Quem é Yahweh, quem é Baal. Então, com certeza, era no Shabat. E aí, o que aconteceu? Como o Shabat agrada a Yahweh derramou fogo do céu e confirmou o profeta Elial. Os profetas de Baal que cultuavam no domingo passaram vergonha. Por quê? Porque eles adoravam Baal e a Baal é domingo. Então eles falaram: não, mas eu quero fazer o sacrifício no Shabat. E aí o Baal se foi envergonhado com seus seguidores. E quando eles foram ver lá, os filisteus, o altar de Baal já havia sido derrubado por próprio Yahweh. E Yahweh vai derrubar o altar de Baal nos últimos Ziur também. Compreende ou não? Eles contendiam com o povo de Yahweh por causa de Baal. Não é? Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Tem? Então, as pessoas muitas vezes querem contender com as coisas de Yahweh, defendendo o domingo, defendendo o paganismo. E elas estão lutando para Baal. Você não pode lutar para Baal, você tem que lutar para honrar o nome de Yahweh. Não ser contra o nome de Yahweh. Aqui Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos. O Antimachia vai tomar 10 homens para fazer 10 governos contra Ial para adorar Baal. Então, quem adora Baal, Satanás, adora Refã, Moloque, Zeus e Jeová. Eles estão prestando culto contra os Matzvah de Yahweh. E eles começaram a tanto blasfemar que eles começaram a dar nomes, tudo para adoração a Baal. Aí. Jerubaal, Yarubaal. Estão dizendo, Baal tem uma contenda contra eles. Então aqui você vai analisar todo o tempo que Baal foi tomando conta até do povo de Shaal lá. Aqui também está falando do altar de Baal, olha. Ele falou, toma um boi de teu abo, a saber, o segundo boi de 7. Olha o 7 aqui, simbolinho no Shabat, 7. Né? E derruba o altar de Baal.
Então eles estavam fazendo o quê? Trocaram o sete, o Shabat, pelo altar de Baal no domingo. Então, derruba lá